Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Me permito no dia de hoje compartilhar as reflexões do Rabino Benjamin Blair e as minhas mesmas. Para todos vocês que têm acompanhado a nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica, não é difícil perceber que o nosso objetivo principal é a difusão dos valores da Torá. E não por outra razão, 99% dos vídeos que eu produzo são estudos da Torá. Mas é importante que vocês saibam que nós temos um segundo objetivo igualmente importante. Que o objetivo é esse, Átila: a defesa intransigente do povo judeu contra todas as formas de antissemitismo. Quando uma declaração antissemita é feita publicamente, tem repercussão, ou quando os valores que nós disseminamos no mundo são colocados em xeque por essas declarações, eu me obrigo a deixar esse objetivo principal de lado para sair em defesa da Torá e, sobretudo, do povo judeu. E me recordo, em 2015, das palavras em tom profético do grande escritor Humberto Eco, quando ele disse: as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. 7 anos se passaram desde a sua morte, ele morreu em 2016, e nós acabamos nos acostumando a ouvir tantas sandices, idiotices, estupidezes nas redes sociais, a tal ponto que teses absolutamente anticientíficas ganharam o privilégio de poderem ser defendidas publicamente, como as ideias terraplanistas. Mas aquilo que nem mesmo Humberto Eco podia imaginar é que as redes sociais acabaram sendo uma plataforma, um palanque para aqueles grupos que no interior das mais diferentes sociedades se mantinham no pântano moral, na sombra dessas sociedades. Eu me refiro naturalmente aos grupos de ódio racial, neonazistas, neofascistas, grupos como a Ku Klux Klan e outros tantos que passaram a crescer exponencialmente, inclusive no Brasil, promovendo o seu discurso de ódio. Mas nada disso nos surpreende. Nós não somos surpreendidos quando alguém desses grupos faz um discurso negando o Holocausto. Mas quando uma mulher negra, uma artista conhecida nos Estados Unidos, que inclusive escolheu como seu sobrenome artístico o nome judaico, que sempre esteve tão próximo do povo judeu, vai num programa de televisão, não nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o que já seria muito grave, mas vai num programa nacional, numa cadeia nacional, ABC News, no programa do Stephen Colbert, e diz com todas as letras: o Holocausto não foi sobre raça. Vocês já sabem que eu estou falando de Whoopi Goldberg. E num momento tão delicado para a comunidade judaica, em que há o recrudescimento do antissemitismo nos Estados Unidos, nós estávamos enfrentando terrorismo naquela semana mesmo, nas nossas instituições, e sobretudo, era um momento em que nós estávamos recordando a memória de 6 milhões de judeus que foram gasificados, mortos nos campos de concentração. Tamanha sensibilidade, e o mínimo que eu quero dizer por enquanto, dessa artista, precisa ser respondido. E nós temos que refletir, porque não foram declarações que partiram de skinhead, não foram declarações que partiram de grupos de ódio nazista. Como eu disse, foi a declaração de uma artista que sempre esteve ao lado do povo judeu. Nós temos que refletir sobre isso, e eu me obrigo a ir nas palavras dela. Voltei ao programa, assisti, ela disse. São palavras dela, ela procurou defender o seu ponto de vista, afirmando o seguinte: os nazistas eram brancos, suas vítimas eram brancas. Como é que se pode dizer que é sobre raça se vocês estão lutando entre si? Depois de ouvir essas palavras dela, eu me lembrei de um dito popular muito conhecido no Brasil: eles que são brancos que se entendam. Mas é preciso que se diga que nós não estamos lutando contra os nazistas, nós somos vítimas de um genocídio. O que Whoopi Goldberg conseguiu, ou tentou fazer pelo menos, ainda que essa não tivesse sido a intenção dela, o que eu tenho grandes dúvidas, foi tirar o rótulo de racista de todo ideário nazista, ignorando que o racismo é a quinta essência, é a pedra de toque do nazismo. Qualquer pessoa que tenha assistido um discurso de Hitler, ou que tenha lido Mein Kampf, sabe que a base de todo o projeto nazista era o que procurava afirmar que os arianos eram a raça superior. Será que com toda a instrução que essa mulher teve ao longo da sua história dentro do cinema,
ela não entendeu algo tão simples, mas eu devo ir além e dizer que algo que ela parece não ter conhecimento, mas que eu devo dizer para a sua surpresa, é que nas fileiras do povo judeu nós contamos com milhares de negros. Judeus emenitas, judeus etíopes, sudaneses, sefaraditas, judeus negros que se converteram ao judaísmo ao longo da nossa história, né, milenar, de modo que a afirmação de Whoopi Goldberg, de um ponto de vista da identidade racial, não faz o menor sentido. Mas o que é mais grave é que ela ignora que a principal motivação primeira, que mobiliza, por isso motivação, o ideário nazista, era a de identidade racial, de uma identidade racial superior sobre todas as outras. Qualquer pessoa que conheça minimamente o nazismo sabe que o plano de Hitler era simplesmente se livrar, erradicar completamente os judeus da face da terra, porque os nazistas não consideravam nós, judeus, como uma raça humana. Nós éramos tratados como animais. Por isso, o objetivo dele era a simples erradicação do povo judeu da face da terra. E a sua motivação era, sobretudo, racial. Qualquer pessoa que entre no Yad Vashem, no Museu do Holocausto aqui em Israel, vai encontrar nas exposições uma pirâmide. Imaginem que no topo dessa pirâmide estão os arianos. E depois, nos diferentes níveis que se seguem até a base, estão as raças menores. Vocês podem imaginar quem é que está na base da pirâmide. Você vai pensar os judeus, não os negros. Os judeus sequer entram na pirâmide, eles sequer eram reconhecidos. Nós, né? Sequer éramos reconhecidos pelos nazistas como seres humanos, e eles justificavam o fato de nós não entrarmos nessa pirâmide dizendo o seguinte: você vai convidar as baratas para um lugar à sua mesa de jantar? Era assim que eles falavam. Mas o Goldberg não sabe que os nazistas não nos consideravam humanos. Mas as declarações antissemitas nos Estados Unidos não terminam por aí. Luiz Farrakhan as promove abertamente, naturalmente procurando ocultar a sua motivação, que é sobretudo, né, antissemítica. Por isso nós precisamos enfrentar e reagir. E de fato, a comunidade judaica reagiu. Reagiu com a força que tinha. E Whoopi Goldberg veio nas redes sociais dela fazer uma meia-culpa, né? Como eu tive a oportunidade de dizer algumas vezes para vocês. Todas as vezes que declarações como essa são feitas e os seus responsáveis são confrontados, eles recuam, né? Pela força que a comunidade judaica tem e pelo constrangimento moral que nós impomos a essas pessoas. E ela recuou e ela declarou, né, nas suas redes sociais algo como: os nazistas realmente, né, consideravam os judeus como uma raça inferior. Mas ela está errada, né? Porque os judeus nunca foram considerados como raça, éramos considerados como baratas. E de fato, e ela diz que eu sempre estive ao lado do povo judeu, me lembrou muito as declarações de racistas no Brasil que dizem: não, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. E ela saiu pela tangente dizendo que não, ela tinha uma longa história de apoio à causa dos judeus. Isso é verdade. Eu sou obrigado a reconhecer isso, é o que dói mais. Whoopi Goldberg não é uma antissemita, ela é, sobretudo, uma mulher ignorante, de uma extrema insensibilidade. Por quê? Porque as declarações, como eu chamei a atenção antes, foram feitas no momento em que há um enorme recrudescimento do antissemitismo nos Estados Unidos. A rede ABC puniu ela. Puniu, e eles fizeram uma carta de solidariedade ao povo judeu, depois que ela reconheceu que podia ter causado alguma dor a nós, judeus. E o rabino Benjamin Blair, que me inspirou no show dessa noite, parece ter ficado satisfeito com a meia-culpa de Whoopi Goldberg, mas como eu disse no início, que eu pretendia compartilhar as suas reflexões e as minhas mesmas, mas eu não fiquei satisfeito. Por quê? Porque nós sabemos que essas declarações, mesmo quando elas são acompanhadas de pedido de desculpas, elas causam dano irreparável na sociedade, num momento tão delicado em que nossa comunidade está sendo alvo de um recrudescimento do ideário antissemita. O Yad Vashem, que eu moro tão próximo dele, convidou o Whoopi Goldberg, como convidou outros líderes políticos que fizeram também afirmações, né,
idiotas a respeito do nazismo, né, de tudo que aconteceu no Holocausto, convidou ela para vir aqui, para quem sabe aprender um pouco mais e ser mais cuidadosa em relação às declarações. Eu espero que ela aceite o convite e que venha visitar, mas é preciso que se diga que tudo isso aconteceu poucos dias antes de nós testemunharmos um dos assassinatos mais bárbaros de que nós temos notícia na história recente do Brasil. Vocês sabem de que eu estou falando. Eu estou falando de um jovem imigrante congolês que foi morto num quiosque na Barra, na Zona do Sul. Muitas pessoas vão dizer, não, ele não foi morto porque ele era negro. Assim como o Whoopi Goldberg vai dizer que nós não fomos vítimas do extermínio porque nós éramos judeus, não se tratava de uma questão de raça. E isso é que deve ser o objeto da nossa reflexão, porque todos os dias nós somos confrontados, somos desafiados com manifestações de ódio racial contra negros, contra índios, contra judeus. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos silenciar diante, né, desses atos. Quando nós somos testemunhas deles, nós não podemos demonstrar apatia, nós temos que ser firmes no combate, porque nós já sabemos qual é o resultado. O jovem congolês foi morto. Talvez um outro não venha a ser, porque agora a sociedade está se mobilizando para deixar muito clara a sua indignação em relação a esse fato. E certamente o Whoopi Goldberg não vai voltar a fazer essas declarações. Mas nós sabemos que o ideário antissemita ele vai penetrando na sociedade, né, contaminando as pessoas, fazendo com que o ódio contra o povo judeu esteja cada vez mais presente nas consciências das pessoas. Portanto, meus amigos, assim como o racismo contra os negros no Brasil é real, o antissemitismo também é real. E nós devemos responder com vigor para que esses fatos jamais voltem a se repetir, meus amigos. Shavuot Tov.